Você já parou para pensar por que, mesmo em silêncio, sua mente não para? Por que no meio de uma oração ou em um momento de fé surgem dúvidas, medos ou lembranças que parecem querer te derrubar? Talvez você não saiba, mas há uma batalha acontecendo dentro de você agora mesmo, silenciosa, mas intensa. E ela não é apenas emocional, é espiritual. Neste vídeo, vamos revelar algo que muitos ignoram. A mente humana é o principal campo de batalha entre o bem e o mal. Sim, é ali, no lugar onde você pensa, sente, decide e crê, que o inimigo tenta conquistar território. E se você não estiver atento, pode perder sem perceber. Ao longo dos próximos minutos, você entenderá por que tantos conflitos surgem na sua mente, de onde vêm esses pensamentos negativos e como a Bíblia nos ensina a resistir e vencer. Vamos explorar as armas invisíveis do inimigo, mas acima de tudo, vamos revelar as ferramentas poderosas que Deus nos entregou para vencer. Se este tema já mexeu com você, mostre que está pronto para a batalha da fé. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e comente abaixo. Minha mente pertence a Deus. A mente é uma das criações mais extraordinárias de Deus. É nela que registramos memórias, elaboramos pensamentos, cultivamos sentimentos e tomamos decisões que moldam nossa vida. Mas o que poucos percebem é que, além de tudo isso, a mente é o palco principal da guerra espiritual. É nesse espaço invisível que se travam batalhas silenciosas, intensas e muitas vezes devastadoras. Pensamentos de dúvida, medo, culpa, rejeição, autossabotagem, todos eles surgem como se fossem naturais, mas na verdade podem ser setas lançadas pelo inimigo, com o propósito de abalar a nossa fé e nos afastar do propósito de Deus. Paulo, em sua carta aos Coríntios, deixa isso muito claro quando diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa declaração não é apenas espiritual, ela é estratégica. Ela mostra que pensamentos não são neutros. Eles têm origem, direção e propósito. Quando você começa a perceber que não está apenas lutando contra situações externas, mas contra pensamentos que nascem na sua própria mente, tudo muda. O campo de batalha deixa de ser o ambiente ao seu redor e passa a ser o território do seu interior. É como se o inimigo tentasse conquistar território dentro de você, plantando ideias e alimentando emoções destrutivas, na esperança de que você mesmo se destrua por dentro. E por que a mente é tão visada? Porque é na mente que a fé nasce, ou morre. É nela que você escolhe acreditar em Deus ou nas mentiras que vêm disfarçadas de lógica. É nela que você decide confiar, perseverar, perdoar ou desistir, se isolar, se entregar ao pecado. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes da verdade nos libertar, ela precisa alcançar a nossa mente. É lá que a semente da fé precisa ser plantada. E é lá também que o inimigo mais investe para que ela jamais floresça. A mente, portanto, não é apenas um instrumento humano, é território espiritual. E como qualquer território em guerra, ela precisa ser vigiada, protegida e fortalecida constantemente. Quando você enfrenta uma onda de pensamentos negativos que parecem surgir do nada, dúvidas sobre sua identidade, medo do futuro, sensação de culpa ou aquela voz interna dizendo que você não é suficiente, a primeira coisa que precisa entender é: não são apenas pensamentos aleatórios ou reflexões do seu próprio cérebro. Esses pensamentos muitas vezes são ataques diretos do inimigo, que deseja minar sua confiança em Deus e impedir o crescimento da sua fé. Mas para entender isso,
precisamos olhar para as origens desses pensamentos destrutivos. A Bíblia nos dá um poderoso exemplo logo no início, no Jardim do Éden. Ali, o inimigo, na forma da serpente, começou a semear a dúvida na mente de Eva. Ele não atacou com força física, mas com palavras carregadas de distorção e mentira. Ele disse: "É assim que Deus disse?" Gênesis 3:1. Esse simples questionamento semeou a dúvida sobre o caráter de Deus e sua palavra. O inimigo usou a mente de Eva para colocar uma semente de desconfiança que cresceu até o pecado. Esse mesmo padrão é o que acontece em nossa vida. O inimigo não se apresenta com força visível ou ameaçadora. Ele vem de forma sutil, questionando a verdade, distorcendo a realidade, criando dúvidas sobre a bondade de Deus. A frase, "Será que Deus realmente falou isso?", ecoa na mente de muitos, causando a dúvida que leva a decisões erradas e afastamento de Deus. Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala sobre essa guerra mental. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10:4. Aqui, Paulo revela que os raciocínios, ou seja, os pensamentos, são como fortalezas que podem se levantar contra o conhecimento de Deus. Esses raciocínios podem ser fortificados por mentiras e enganos, tornando-se difíceis de destruir. Eles se tornam fortalezas na mente, estabelecendo um sistema de crenças que se opõe à verdade divina. Essas mentiras e distorções da verdade são as sementes plantadas pelo inimigo. O objetivo é que você passe a acreditar nelas como se fossem verdades absolutas, o que cria um ciclo vicioso de dúvida, medo e insegurança. E uma vez que essas mentiras sejam aceitas como verdade, a batalha espiritual dentro de nossa mente se intensifica. Outro exemplo claro disso é o ataque que o inimigo faz contra nossa identidade em Cristo. O inimigo tenta convencer você de que não é digno de ser amado por Deus, ou que não merece o perdão ou não tem valor. Isso é um ataque direto ao seu entendimento de quem você é em Cristo. E se você começar a acreditar nisso, ficará paralisado, afastando-se da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, nos ensina que devemos estar fortalecidos em Deus para resistir aos ataques mentais do inimigo. A mente é, portanto, o principal alvo. Quando o inimigo ataca a mente, ele não ataca só suas emoções ou atitudes, mas sim a sua identidade espiritual e o seu relacionamento com Deus. A batalha espiritual, como vimos, começa na mente. Mas o inimigo não está sem suas armas. Ele não luta de maneira aberta ou com ataques visíveis. Ele luta com mentiras, distorções e meias-verdades, tudo com o objetivo de enfraquecer a nossa fé, nos afastar de Deus e nos induzir ao pecado. Essas táticas demoníacas são em sua maioria sutis e começam de maneira imperceptível. É por isso que é fundamental que estejamos constantemente vigilantes para não cairmos nas armadilhas do inimigo. A semente da dúvida. Como a serpente no jardim, o primeiro e mais poderoso ataque do inimigo é a dúvida. Lembre-se de como a serpente agiu com Eva no jardim do Éden. A primeira coisa que ela fez foi questionar a palavra de Deus. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Essa dúvida foi suficiente para abrir a porta do pecado e da desobediência. Quando o inimigo semeia dúvida, ele não diz diretamente que Deus está mentindo, mas apenas coloca uma interrogação. Será que Deus realmente quer o melhor para você? Será que ele realmente se importa? Quando essas perguntas começam a rondar nossa mente, podemos começar a duvidar de sua bondade e de seus planos. A dúvida é a porta de entrada para a desobediência. Sussurros de mentira e engano outra.
Tática comum é o sussurro de mentiras. O inimigo tenta nos enganar com afirmações como: você não merece o perdão de Deus, Deus já te abandonou, ou até mesmo: você nunca será bom o suficiente. Essas mensagens são projetadas para criar culpa e condenação. Quando aceitamos essas mentiras, começamos a crer que Deus não pode ou não quer nos salvar, o que enfraquece a nossa confiança nele. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 João 3,20, onde diz: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. A condenação não vem de Deus. Ela é uma arma do inimigo para nos paralisar espiritualmente. 3. A confusão e a acusação. O inimigo também usa a confusão e a acusação para nos desviar do caminho da fé. Ele cria cenários em nossa mente, onde pensamos que não estamos fazendo o suficiente, ou que nossos erros passados são insuperáveis. Ele nos acusa, dizendo que somos fracos, imperfeitos, e que Deus nunca nos usará. Essa tática visa destruir a nossa confiança em Deus e em nossa identidade em Cristo. Mas a verdade é que em Cristo somos novas criaturas, segundo Coríntios 5,17, e nossos pecados, uma vez confessados, são perdoados, 1 João 1,9, 4. O medo, a ferramenta final de paralisia. Medo é talvez uma das armas mais destrutivas que o inimigo usa contra a mente humana. Quando estamos com medo, não conseguimos ver além da nossa circunstância atual. O medo nos faz paralisar, nos impede de avançar na fé e nos afasta do propósito de Deus. Mas a Bíblia nos lembra constantemente que não devemos temer. Em Isaías 41:10, Deus nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando permitimos que o medo domine nossa mente, estamos deixando o inimigo exercer controle sobre nossas decisões e nossa paz. Essas táticas demoníacas têm o objetivo de enfraquecer nossa fé, nos afastar de Deus e nos manter em uma constante luta interna. Elas se manifestam principalmente em nossa mente, onde o inimigo planta as sementes de dúvida, mentira, condenação, acusação e medo. No entanto, a boa notícia é que, embora ele use essas táticas, Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para resistir e vencê-lo. Após compreendermos as táticas do inimigo, é hora de nos equiparmos com as defesas espirituais que Deus providenciou para nos proteger e nos dar a força necessária para resistir e vencer os ataques mentais. A Bíblia nos apresenta a armadura de Deus, uma série de equipamentos espirituais que devemos usar todos os dias para proteger nossa mente, nosso coração e nossa fé. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos descreve essa armadura, revelando como cada peça é essencial para a nossa defesa contra os ataques espirituais. Cada parte da armadura simboliza uma verdade ou prática que fortalece nossa fé e nos capacita a resistir ao inimigo. O capacete da salvação, protegendo a mente, o capacete da salvação é a primeira peça da armadura mencionada por Paulo. Ele é essencial, pois protege nossa mente, o campo de batalha principal. A salvação de Deus não é apenas um evento passado que aconteceu quando aceitamos Cristo. Ela é uma verdade presente e contínua. Quando entendemos e aplicamos a salvação em nossas vidas, nossa mente é protegida contra as mentiras do inimigo. A mente é atacada constantemente por pensamentos de condenação e dúvida, mas o capacete da salvação nos lembra de que somos filhos amados de Deus, perdoados e renovados. Jesus nos salvou, e nada pode nos separar do seu amor. Ao manter essa verdade em mente, protegemos nossa mente das mentiras que tentam minar nossa confiança. A couraça da justiça, protegendo o coração. A couraça da justiça é a peça da armadura que protege o nosso coração, o centro dos nossos sentimentos, emoções
e motivações. Sabemos que o inimigo tenta atacar nossas emoções com mentiras e acusações, fazendo-nos sentir indignos e afastados de Deus. No entanto, a couraça da justiça nos lembra de que não somos justificados por nossas obras, mas pela obra de Cristo. Na cruz, em 2 Coríntios 5:21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando entendemos que somos justificados pela justiça de Cristo, nosso coração é protegido contra as acusações e a condenação do inimigo. O inimigo pode tentar nos fazer duvidar de nossa posição em Cristo, mas a justiça de Deus em nós nos garante que somos aceitos, amados e perdoados. O escudo da fé, apagando os dardos do inimigo. Escudo da fé é a peça da armadura que nos protege dos ataques diretos do inimigo. Paulo diz que com o escudo da fé podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. O inimigo lança constantemente dardos de dúvida, medo, culpa e tentação, mas é a nossa fé em Deus que nos permite resistir a esses ataques. Quando colocamos nossa fé total em Deus, sabemos que Ele é maior que qualquer circunstância, que Ele é fiel e que nada pode nos separar do seu amor. O escudo da fé, portanto, nos ajuda a permanecer firmes diante das dificuldades e a confiar nas promessas de Deus, independentemente das mentiras que o inimigo tenta nos lançar. A cintura da verdade. Preparando-nos para a batalha, a cintura da verdade é a base de toda a armadura. Ela sustenta todas as outras peças e nos prepara para a batalha. Quando estamos fundamentados na verdade de Deus, podemos discernir os ataques do inimigo e resistir com confiança. A verdade é que, em Cristo, somos livres do pecado, abençoados, com todas as bênçãos espirituais e protegidos por seu poder. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade que devemos carregar é a palavra de Deus. Ao conhecê-la e aplicá-la, podemos resistir às mentiras do inimigo que tentam enfraquecer nossa fé. Os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Estabilidade e força espiritual. Os sapatos da preparação do Evangelho da Paz nos preparam para caminhar firmemente na jornada cristã. Eles nos dão estabilidade espiritual e a capacidade de avançar, mesmo quando o terreno está difícil. O Evangelho da Paz é o fundamento da nossa fé, e é através dele que temos paz com Deus e podemos levar essa paz aos outros. Em tempos de batalha espiritual, a paz que vem do Evangelho nos dá força e coragem para continuar avançando, mesmo em meio aos ataques. Quando estamos firmemente plantados no Evangelho, podemos permanecer estáveis em nossa fé e ressoar a paz de Cristo no meio da confusão. A espada do Espírito, a palavra de Deus como arma por fim. Temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a única arma ofensiva da armadura e ela é essencial para combater os ataques do inimigo. A Bíblia é nossa ferramenta para combatermos as mentiras do inimigo e afirmarmos as verdades de Deus sobre nós mesmos. Jesus nos deu o exemplo de como usar a palavra para combater as tentações e mentiras do inimigo. No deserto, ele usou as Escrituras para resistir a Satanás e suas investidas. Mateus 4:1-11. Quando usamos a palavra de Deus com fé, ela se torna poderosa para destruir as fortalezas mentais do inimigo e estabelecer a verdade de Deus em nossas vidas. Agora que estamos equipados com a armadura de Deus, é hora de entender como usar a palavra de Deus de forma estratégica para combater as mentiras do inimigo e discernir os ataques espirituais que vêm contra nossa mente. A Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos morais, mas uma arma poderosa em nossa batalha espiritual.
Quando usamos as Escrituras corretamente, somos capazes de resistir ao inimigo e encontrar a força necessária para manter nossa fé firme. A palavra de Deus como uma espada, combatendo as mentiras do inimigo em Efésios 6:17, Paulo nos ensina a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma ofensiva, o que significa que ela não é apenas para nos proteger, mas também para nos permitir avançar na luta contra os ataques do inimigo. A Bíblia é nossa principal ferramenta de resistência, e quando conhecemos e usamos a palavra de Deus, podemos desmascarar as mentiras do inimigo e afirmar a verdade de Deus. O exemplo mais claro disso é a tentação de Jesus no deserto, Mateus 4:1-11. Quando Satanás tentou desviar Jesus da missão, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ele não tentou argumentar com o inimigo, mas simplesmente disse a verdade que estava escrita. Jesus usou a Bíblia como a espada espiritual para cortar as mentiras de Satanás e resistir a seus ataques. Quando o inimigo tenta colocar dúvidas, medo ou culpa em nossa mente, nossa resposta deve ser a palavra de Deus. Se estamos sendo atacados por pensamentos de condenação, podemos afirmar: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Se estamos sendo tentados a duvidar da fidelidade de Deus, podemos dizer: Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios 10:13. A palavra de Deus é a nossa espada, uma espada afiada que corta as mentiras e desfaz os ataques espirituais. Quando aplicamos a Bíblia em nossa mente e fala, destruímos fortalezas de pensamento que o inimigo tenta levantar e mantemos a verdade de Deus firme em nossas vidas. 2. Discernindo a origem dos pensamentos. Uma das maiores dificuldades em nossa batalha espiritual é discernir a origem dos pensamentos. Nem todos os pensamentos que surgem em nossa mente são nossos, nem todos são do inimigo, e nem todos são de Deus. É crucial que aprendamos a discernir a origem desses pensamentos, pois isso nos permitirá responder corretamente aos ataques espirituais. Em 1 João 4:1, a Bíblia nos orienta: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Esse versículo nos chama à vigilância e ao discernimento. Nem todos os pensamentos ou sentimentos que surgem em nossa mente vêm de Deus. Alguns vêm diretamente de Satanás, com o objetivo de criar confusão, medo e dúvida. Outros podem ser simplesmente nossos próprios pensamentos naturais, influenciados por nossas emoções e circunstâncias. Quando um pensamento é destrutivo, como dúvidas sobre o amor de Deus, acusações de pecado ou medo do futuro, devemos questionar sua origem. Se esse pensamento nos afasta de Deus e nos traz ansiedade, é provável que seja uma tentativa do inimigo de nos enganar. Por outro lado, quando um pensamento traz paz, direção e fé, é um sinal de que ele é de Deus. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre o poder da renovação da mente em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a mente é o processo de substituir pensamentos negativos e destrutivos pela verdade de Deus, o que fortalece nossa capacidade de discernir entre os ataques do inimigo e a voz de Deus. Resistindo ao inimigo com a palavra agora que entendemos, o poder da palavra de Deus como espada espiritual, é essencial que saibamos como resistir ao inimigo. A Bíblia nos dá uma chave poderosa para vencer a tentação e a batalha mental: resistir ao diabo. Tiago 4:7 nos diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência ao diabo não é passiva, é ativa. Significa
que quando um pensamento destrutivo vem à nossa mente, não devemos aceitar passivamente. Devemos responder com a palavra de Deus, resistir ativamente ao inimigo e afirmar quem somos em Cristo. Ao fazermos isso, o diabo é forçado a fugir, porque ele não pode resistir à verdade de Deus. Quando resistimos com a palavra de Deus, não apenas estamos repelindo o ataque imediato, mas também fortalecendo nossa fé para que possamos resistir com mais eficácia no futuro. Isso cria uma barreira espiritual contra os ataques do inimigo e nos permite permanecer firmes na verdade de Deus. Quando nos encontramos no meio de uma batalha espiritual, é essencial que tenhamos estratégias claras para resistir aos ataques do inimigo. A boa notícia é que Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu tudo o que precisamos para vencer. Não estamos sozinhos nessa luta. Ele nos capacita, nos fortalece e nos dá ferramentas para triunfar. A resistência espiritual não se trata apenas de reagir aos ataques, mas também de nos preparar antecipadamente para os momentos de luta. Neste capítulo, vamos explorar estratégias práticas que podemos aplicar diariamente para vencer os ataques espirituais e fortalecer nossa fé. Renovar a mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Uma das estratégias mais poderosas para resistir aos ataques espirituais é renovar nossa mente. A Bíblia nos ensina em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nossa mente está renovada pela palavra de Deus, nossa perspectiva sobre a vida muda. Pensamentos negativos, destrutivos e caóticos não têm mais espaço para crescer. Quando somos atacados pelo inimigo com mentiras e dúvidas, podemos substituir esses pensamentos com as verdades da Bíblia. Por exemplo, se estamos sendo atacados por medo do futuro, podemos lembrar-nos da verdade que diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã se inquietará consigo mesmo. Mateus 6:34. A renovação da mente não é algo que acontece de uma vez, é um processo contínuo. Todos os dias devemos nos alimentar com as Escrituras, meditar nelas e permitir que elas transformem nossa maneira de pensar e de viver. Quanto mais a palavra de Deus estiver em nossa mente, mais preparados estaremos para resistir aos ataques. Confessar a palavra de Deus contra pensamentos negativos. Outra estratégia importante é confessar a palavra de Deus em voz alta. Quando os pensamentos negativos começam a invadir nossa mente, a confissão da palavra é uma maneira de repreender o inimigo e reafirmar as promessas de Deus. O salmista nos lembra, em Salmos 107, 2, diga o remido do Senhor, assim me salvou o Senhor. Ao confessarmos com fé o que Deus disse em sua palavra, estamos desafiando os pensamentos negativos e os ataques do inimigo com a verdade divina. Não importa o que o inimigo tente nos dizer. Ao confessarmos em voz alta o que Deus falou, estamos firmando nossa posição em Cristo. Por exemplo, se estamos sendo atacados por pensamentos de culpa e condenação, podemos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Ao fazer isso, não apenas resistimos ao inimigo, mas também fortalecemos nossa fé. O poder da oração e do jejum, a oração e o jejum são práticas espirituais poderosas que nos conectam diretamente com Deus e nos fortalecem espiritualmente. Jesus nos ensinou em Mateus 17:21 que certos demônios só saem através de oração e jejum. Quando estamos no meio de um ataque espiritual, essas práticas nos permitem focar em Deus e buscar a sua ajuda de maneira profunda e intensa. A oração
É um meio pelo qual comunicamos nossos medos, frustrações e lutas a Deus e também declaramos nossa dependência dele. Quando oramos, nos conectamos com o poder de Deus, que é mais forte do que qualquer ataque do inimigo. O jejum, por sua vez, é uma maneira de negar a carne e focar completamente em Deus. Ele nos ajuda a afiar nosso espírito e a nos posicionarmos para ouvir melhor a voz de Deus. Quando jejuamos e oramos, somos fortalecidos para resistir ao inimigo e avançar na fé. Resistir ativamente ao diabo. Tiago 4:7. Tiago 4:7. Nos dá uma instrução clara e prática. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo não é algo passivo, é um ato de fé e determinação. Significa que devemos ativamente opor-nos ao inimigo quando ele tenta nos atacar com mentiras, tentações e confusão. Ao resistirmos, afirmamos nossa autoridade em Cristo, e o inimigo não tem outra escolha a não ser fugir. Resistir ao diabo pode envolver uma ação direta contra os ataques, como orar, declarar a palavra de Deus ou até mesmo dar um passo de fé em uma situação difícil. O ponto é que, ao resistirmos de maneira ativa, estamos tomando posição contra os ataques espirituais e dizendo: eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo. 5. Cultivar a gratidão, uma das estratégias mais eficazes para vencer os ataques espirituais, é cultivar um coração grato. Em 1 Tessalonicenses 5:18, a Bíblia nos orienta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Quando estamos sendo atacados, a gratidão pode parecer uma reação improvável, mas é exatamente o que precisamos. A gratidão muda nossa perspectiva e nos ajuda a focar no que Deus já fez por nós, ao invés de nos concentrarmos nas dificuldades. Quando começamos a agradecer a Deus pelas suas bênçãos, pela sua fidelidade e por sua presença, o inimigo perde seu poder sobre nossas emoções e nossa mente. Cultivar a gratidão também nos ajuda a fortalecer nossa fé, pois ao agradecer a Deus, estamos reconhecendo suas promessas e o que ele já fez em nossas vidas. Mesmo nas batalhas espirituais, podemos dar graças, sabendo que Deus está conosco e ele nos dará a vitória. Embora as batalhas espirituais sejam difíceis e muitas vezes dolorosas, Deus tem um propósito profundo e significativo para cada luta que enfrentamos. Não estamos sendo atacados apenas para sofrer, mas para crescer e nos fortalecer na fé. Cada batalha é uma oportunidade de aprender a confiar mais em Deus, de perseverar e de experimentar sua fidelidade de uma maneira mais profunda. Neste capítulo, vamos explorar o propósito divino nas lutas espirituais, como Deus usa as dificuldades para refinar nossa fé e como Ele nos prepara para vitórias espirituais mais profundas. Deus usa as lutas para refinar nossa fé em 1 Pedro 1:6-7. Lemos: nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, se ache em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Este versículo nos ensina que as dificuldades que enfrentamos têm um propósito purificador. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé também é refinada nas provações. A provação da fé não é para destruir-nos, mas para fortalecer-nos e torná-la mais preciosa. Deus usa as batalhas espirituais para tirar as impurezas de nossa vida, para que possamos brilhar mais e refletir sua glória. Durante os ataques, podemos nos sentir fracos e desesperados, mas é nesses momentos que nossa fé cresce mais. A confiança em Deus se torna mais profunda e nossa dependência de sua força e sabedoria se intensifica.
As lutas não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas de que Ele está refinando nossa fé para que possamos ser mais como Cristo. Deus usa as lutas para revelar as áreas que precisam ser entregues a Ele. Muitas vezes, as batalhas espirituais expõem áreas de nossa vida que ainda não foram totalmente entregues a Deus. Pode ser uma emoção não tratada, um pecado oculto, medos não resolvidos, ou até relacionamentos que precisam de cura. A luta espiritual nos força a olhar para dentro e a confrontar essas áreas de fraqueza. Em Hebreus 12:6, a Bíblia nos diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O sofrimento que experimentamos durante os ataques espirituais pode ser uma forma de Deus corrigir e purificar nossas vidas. Ele não quer que fiquemos presos em pecados, mentiras ou atitudes destrutivas. Então ele usa as lutas como uma maneira de nos chamar a uma entrega mais profunda a Ele. Ao enfrentarmos a tentação ou as dificuldades, podemos ser levados a refletir sobre as áreas de nossa vida que ainda não estão em total submissão a Deus. Este é um processo de purificação, onde Deus nos transforma para ser mais semelhantes a Ele. Embora isso possa ser desconfortável, o objetivo final é nos aperfeiçoar e nos preparar para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. Deus usa as lutas para preparar-nos para um propósito maior. Deus permite que passemos por batalhas espirituais não apenas para nos fortalecer, mas também para nos preparar para o propósito maior que Ele tem para nossas vidas. Como cristãos, estamos sendo moldados e preparados para sermos instrumentos de Sua glória, para cumprir a missão que Ele nos confiou. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. As lutas que enfrentamos agora são temporárias e têm o potencial de produzir frutos eternos. Quando passamos por dificuldades com fé, perseverança e confiança em Deus, nos preparamos para algo maior que Ele quer fazer através de nós. Essas experiências de luta e vitória também nos preparam para ajudar outros. Quando superamos ataques espirituais, nossa experiência e testemunho se tornam uma fonte de encorajamento para outros que enfrentam dificuldades semelhantes. Deus permite que enfrentemos essas batalhas para que possamos ser testemunhas vivas de Sua fidelidade e compassivos com os outros. A soberania de Deus. Ele está no controle. Uma das verdades mais libertadoras em meio à luta espiritual é saber que Deus está no controle. Ele não é surpreendido pelos ataques do inimigo, nem ele permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Como nos ensina 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis resistir. Deus tem total soberania sobre tudo o que acontece em nossas vidas, e Ele permite as lutas, mas também nos dá os recursos necessários para vencê-las. Ele nunca nos deixa sozinhos. Quando o inimigo tenta atacar nossa mente e nossa fé, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e nos ajudar a superar. Chegamos ao final deste vídeo e é hora de refletirmos sobre tudo o que aprendemos. As batalhas espirituais são reais, intensas e muitas vezes assustadoras. Mas como vimos, Deus tem um propósito maior em tudo o que permitiu que enfrentássemos. Ele não apenas nos dá as ferramentas espirituais necessárias para resistir aos ataques do inimigo, mas também usa essas lutas para fortalecer a nossa fé e nos preparar para algo muito maior do que podemos imaginar. À medida que caminhamos para vencer os ataques espirituais, lembre-se de que não estamos sozinhos. Deus está no controle absoluto e em sua fidelidade, Ele nunca permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar.
A vitória espiritual não é uma questão de lutar sozinhos, mas de depender totalmente de Deus e de usar as armas espirituais que Ele nos deu, como a oração, a palavra de Deus e a resistência ativa contra o diabo. Dicas práticas para vencer a batalha espiritual. Renove sua mente com a palavra de Deus todos os dias. Quando os ataques surgirem, a palavra será a sua defesa mais poderosa. Confesse a palavra de Deus em voz alta para resistir ao inimigo. Declare suas promessas sobre a sua vida. Ore e jejum para buscar a força de Deus e quebrar qualquer ataque do inimigo. Resista ativamente ao diabo. Não fique passivo. Oponha-se ao inimigo com autoridade. Em Cristo, cultive um coração grato mesmo no meio das dificuldades. A gratidão enfraquece o inimigo e fortalece a sua fé. Lembre-se, as batalhas espirituais não são um sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de crescimento e vitória. Deus está conosco em cada passo e, através da perseverança, Ele nos capacita a vencer qualquer ataque que venha contra nós. Quando confiamos em sua soberania e usamos as ferramentas espirituais que Ele nos deu, podemos ter certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se este vídeo foi edificante para você, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos que irão ajudar no seu crescimento espiritual. Deixe um comentário abaixo contando como você tem superado as batalhas espirituais em sua vida. Nos ajude a espalhar essa mensagem de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé para cada batalha espiritual que você enfrentar.